Obrigada, Alan. Já de início, então, eu quero agradecer ao pessoal do DEAD, da MET, a você, Alan, obrigada pelo espaço aqui hoje para a gente fazer, né, essa reunião climática. Estão enxergando direitinho? Tudo certo. Tá. Então, como a professora Simone já falou, nossas reuniões elas costumam ser bem informais, a gente vai apresentando, elas vão comentando também, a gente tudo em grupo vai, cada um falando um pouco, que fica mais dinâmico assim, né? Então, vamos começar primeiro olhando para as principais variabilidades climáticas que se costuma ver para a previsão, que é o ENOS, né? É o Ninho Oscilação Sul, a oscilação de Madden-Julian e a oscilação antártica. Vamos olhar primeiro, então, para o El Ninho, para o ENOS. Essas figuras aqui, elas estão mostrando as anomalias de TSM, de temperatura da superfície do mar, para os 3 meses de março, abril e maio. Se a gente olhar aqui para março, a condição era ainda final de uma laninha, um leve resfriamento, né, na região equatorial, aqui mais no leste, né, do Pacífico. Aqui no mês de março, já tínhamos uma transição da laninha para a fase neutra, então, abril, desculpa. Aqui em abril, então já se configurava uma transição da laninha para a fase neutra, enquanto que aqui no último mês, maio, já foi estabelecida uma condição de neutralidade, então já não tinha mais a influência da laninha no globo. Professora Simone Nathalie, fique à vontade para complementar alguma coisa, corrigir alguma coisa que eu falar. Ok. Tá. Aqui essa figura é nos últimos dias, a última semana, anomalia de TSM também do dia 30 de maio até o dia 5 de junho, que também a gente consegue ver a condição de neutralidade aqui na região do Oceano Pacífico Equatorial. Aqui, para o último mês também, a figura de cima nós temos anomalias de radiação de onda longa. Aqui a figura do meio são as anomalias do vento em baixos níveis, 850. E a última, as anomalias do vento em altos níveis, em 200. Então, se a gente observar aqui, tem anomalia positiva, né, do vento em ambos níveis, né, baixos e altos níveis. Aqui em baixos níveis, o vento na região equatorial de leste, e aqui em altos níveis, em 200, os ventos aqui com um giro da direção oeste, e uma leve anomalia positiva aqui na região no meio do Pacífico, né, anomalia positiva de radiação. Essa figura, ela representa a previsão sazonal da TSM, de acordo com do NCEP, de acordo com o modelo CFS. Ficou um pouco pequenininho, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, junho, julho e agosto. Previsão da TSM para o inverno é uma condição de neutralidade ainda. A gente vê que não tem nenhum sinal mais significativo na região equatorial do Pacífico. E assim segue, a previsão indica que seguem essas condições pelo menos até lá setembro, outubro, novembro de 2021. Então, hoje a previsão é de uma condição de neutralidade em relação ao ENOS, pelo menos até a primavera. Flávia, Oi. mas dá uma olhadinha ali, essas figuras, quando a gente olha ali o aquecimento, não exatamente na região equatorial, mas acima e abaixo, tá com cara de ninho modoc, você não acha?
Nathalie, o que você acha? Pois é, eu estava pensando nisso também, a assinatura, assim, do ninho, né, Modoc, mas, pois é, Eu não sei, eu estou na acho que dúvida. não. O material que eu olhei dos centros, principais centros, o material que eu olhei deles fazendo a previsão, nenhum citou algum outro tipo Uhum. de ninho, sabe? Alguma outra Não, sim, a anomalia não chegaria para tanto, assim, né, tanto é que, bom, não vamos falar, acho que vai ser falado mais adiante também sobre os outros modelos estatísticos também, né, eles também não estão indo muito para esse caminho, né, de colocar um El Niño Modoc, né, mas como já vai mais para o final do ano, né, muita coisa pode acontecer ainda, né, então, mas para o período de inverno, realmente é uma condição mais, né, mais neutra, mais neutra. Mas era de 60, em torno de 67% de chances de continuar uma neutralidade no inverno. Claro, aí a gente vai acompanhando, mas pelo menos até durante todo o inverno a condição neutra. Sem querer te atrapalhar mais, Flávia, embora tu esteja falando de El Niño, é que eu não sei se a gente vai ter a oportunidade de ver essa figura novamente, para a gente olhar para o Atlântico também, né? E, enfim, né, a gente vê que tem essa anomalia ali na costa que ela é persistente, né? Então, tanto na observação quanto na previsão, a gente vê essa anomalia positiva próxima à nossa região, né? E, enfim, vale a pena a gente observar isso e levar isso em consideração quando a gente não tem um El Niño bem configurado, né? O Atlântico a gente precisa sempre levar em consideração também, né? A TSM do Atlântico, né? Então, isso pode alterar o regime de precipitação na região, né? Em função dessas anomalias também. Tá. Só um comentário. Nós nos reunimos, né? Eu, a Flávia e o Diego, e comentamos sobre essa anomalia ali no Atlântico, mas com relação à previsão não parecia ter influência no que a gente viu, né? Mas realmente ela está bem intensa e persistente. Eu não sei no que poderia impactar. Olha, Nicole... Oi? Pode falar, Dani, pode falar. Pode falar. A gente até estava vendo no grupo da previsão, né? Esse aquecimento do Atlântico aí, principalmente se vocês olharem o aquecimento do Atlântico Sul aqui na nossa, né, no estuário do Prata ali, a gente vê que tem anomalias positivas são bem persistentes, né? Dando alguma olhada assim na bibliografia, a gente vê uma relação dessas anomalias positivas com intensificação de ciclones extratropicais, aprofundamento, então talvez isso seja um indicativo também da passagem de mais ciclones extratropicais por aquela região ali. E isso pode impactar no regime de chuva aqui para nós, tanto positivamente quanto negativamente, né? Se a gente for pensar essas anomalias positivas ali, elas ficam restritas a 40 Sul, quando a gente vai pensar assim na rota de um ciclone extratropical, ele já é um ciclone extratropical já bem oceânico, provavelmente essa frente fria vai ter, né, essas frentes frias associadas a estes ciclones sejam tem um comportamento mais zonal e não tanto meridional, então talvez a incursão de frentes frias tenha uma leve redução assim na frequência. Em compensação, a gente tem toda a convergência de umidade associada à frente, né, que pode passar aqui sobre nós. Então a gente fica numa balança, né? O que vai fazer mais, o que vai ter mais impacto para o regime de chuva aqui para nós? Se essa anomalia se mantém nessa posição, ela está mais ao sul da gente, né? Daqui do Rio Grande do Sul, né? Se a gente for observar, está mais próximo à costa do Uruguai ali mesmo, né? Então, e ela é bem zonal, como o Dani falou, então
pode ser que a gente tenha o sistema frontal tendendo a uma certa estacionalidade em função dessa condição de anomalia, né? Porque aí a frente vai ficar estacionária ali naquela região, e aí isso implicaria em déficit de precipitação até para nós, né? Então a gente olha para a anomalia positiva, acha que sempre vai ter mais chuva aqui, não necessariamente, né? A gente pode ter resposta contrária, inclusive, né? Porque se a gente estiver nessa condição aqui, e as frentes ficando mais estacionárias mais ao sul, mais próximo ao Uruguai, passando ali mais ao sul, pode ser que elas não consigam avançar e a gente ter uma condição de escassez de chuva, inclusive, né? Então, por isso que é importante a gente analisar como que vai ser esses próximos passos, a gente ficar de olho aí nas próximas semanas, né, em relação a essa anomalia de TSM, para ver como é que vai se desenhando essa resposta, né, na atmosfera, né, especialmente na precipitação. Tá, ok. Bom, e aqui a gente tem a previsão do CPC e do IRI, baseado nos modelos, né, do CPC e do IRI, essa previsão probabilística. Essa é aquela que tem a interpretação dos previsores, de meteorologistas, né, professora Simone? Isso, essa é a de consenso. É, isso. Eu estava na dúvida se mostrava essa ou a outra, mas eu acho melhor essa mesmo, que é o modelo em cima a interpretação dos previsores. Então, se a gente olhar aqui, essa figura também está indicando, né, uma condição de neutralidade para o inverno, que para o trimestre de junho, julho e agosto. Também, talvez, lá para julho, agosto, setembro, condições neutras. E mais lá, a gente vê que já muda um pouco, né, a configuração, a previsão, lá durante o verão. A chance de uma outra laninha já aumenta um pouco. Outra laninha é bem complicado, é o que as empresas de energia estão comentando, né, que está previsto, mas eles já estão tomando como verdade, né, que vai ser mais seco no final do ano por conta de uma possível laninha. É claro que é muito cedo ainda, né, para dizer qualquer coisa, né, mas é bom a gente ficar de olho nesse aumento da possibilidade de ninha. E ali, ninho, não, a possibilidade é muito baixa, né, então nós ficaríamos ali entre uma neutralidade caminhando para uma laninha. É importante a gente ter esse cenário em vista, que é o ninho muito baixa probabilidade, né? Exato. Então, condição de neutralidade, por enquanto, até o inverno, pelo menos. Aqui é a previsão das anomalias de TSM, que é o mesmo caso daqui, as anomalias de TSM na região Ninho 3.4. Todos os modelos, quer dizer, todos não, né? A média dos modelos dinâmicos estatísticos, que são essas linhas aqui, essa linha verde mais grossa e a linha vermelha, ambas estão ali oscilando um pouco acima, um pouco abaixo da normalidade, mas também estão indicando uma neutralidade, pelo menos aqui, até o inverno. E também eles citaram uma condição de neutralidade até o verão, mas como as professoras já falaram, a gente já veio comentando que é bom seguir acompanhando essa evolução, né, até final do ano. Mas, por enquanto, é uma condição neutra. Aqui é a outra previsão das anomalias de TSM, do CFS. É a previsão sazonal, também indicando, né, uma condição de neutralidade. A previsão é essa linha preta tracejada, então, olhando a partir daqui, de junho, onde estamos, a condição até dezembro, janeiro, fevereiro, uma condição neutra. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o El Ninho. Ou posso passar já para a Madem Júlia? Pode passar. Tá. Pode
Pode passar. Bom, então vamos olhar agora para a oscilação de Madden-Julian, essa variabilidade intrasazonal. Aqui a figurinha da esquerda, ela é a média das anomalias de radiação de onda longa entre as latitudes de 5 norte e 5 graus sul. A evolução temporal aqui, que está mostrando desde julho de 2020 até junho de 2021. É o que foi observado, né? E aqui nessas três figuras da direita são as anomalias de radiação de onda longa observada. Aqui para a primeira semana de 6 a 15 de maio. A figura do meio, do dia 16 a 25 de maio. E aqui a última de 26 a 4 de junho. Bom, onde a gente observa os valores negativos de radiação de onda longa, está indicando, então, uma convecção, uma condição de maior umidade. E os sinais em vermelho, em laranja, a gente tem condições de subsidência, ou seja, uma área, uma região mais seca. Então, se a gente observar durante do início do mês de maio até iniciozinho de junho, a gente observa esses valores aqui positivos, né, e negativos na região equatorial, sobre o Pacífico. Tem esse centro de anomalia positiva nos últimos dias, que é o que se destaca mais aqui. Sobre o Brasil, a gente teve aqui início de maio uma anomalia positiva aqui na parte centro-sul, centro e sudeste do Brasil. E depois aqui nessa última semana, também uma anomalia positiva, né? Uma região mais seca, o ar mais seco aqui no Brasil. Essa figura aqui, ela mostra as anomalias do vento, as anomalias do vento zonal. Mesma coisa, aqui a figura da esquerda, ela é meio chatinha de entender, mas é a média entre as latitudes 5 norte e 5 sul, aí aqui a evolução temporal. E olhando para cá, as anomalias negativas, as anomalias ali na cor azul estão indicando ventos anômalos de leste, e as anomalias em vermelho, os ventos anômalos de oeste. Então, se a gente observar aqui, a primeira figura aqui é do dia 28 de maio até dia 1º de junho, a gente tem toda essa região com ventos de oeste, dá para notar, observar essa direção do vento, com as anomalias mais intensas, e a figura de baixo é para o período de 2 de junho até dia 6 de junho. A gente já viu que desintensificou um pouco as anomalias, né, do vento zonal. Temos essa circulação aqui na costa, com valores positivos. E isso é em baixos níveis, 850. Aqui é a mesma coisa, só que para altos níveis, em 200 milibares. As anomalias do vento de oeste, aqui em vermelho, de leste, nos tons em azul. É uma situação bem típica, né, para o inverno, né, Flávia? Nada muito significativo, né? Uhum. Aqui, essas figuras representam as anomalias de velocidade potencial em 200 HPA. Elas representam a média da velocidade das anomalias de velocidade potencial entre 5 norte e 5 sul. Aqui é a evolução temporal, desde 16 de dezembro até dia 1º de junho. Aqui são as longitudes, né, no eixo X. Onde tem os valores negativos, aqui nos tons de verde, elas estão indicando, então, representando uma... Esses termos são meio técnicos, talvez para alguns que ainda estão bem no início da graduação, mas, basicamente, estão favorecendo, são valores representando uma divergência que é favorável à ocorrência de precipitação, enquanto que os tons em cinza, em marrom,
representam convergência, ou seja, desfavorável à precipitação, isso em altos níveis, tá? Então, a gente observa que nos últimos dias aqui tinha uma condição desfavorável à precipitação, né? Mais ou menos aqui. Aqui a mesma informação das anomalias de velocidade potencial, só que em baixos níveis, 850. Aí aqui a análise é feita ao contrário, ou seja, onde tem os valores positivos, que são os tons em verde, em azul, a gente tem uma convergência favorável à precipitação, e os tons em marrom, uma divergência em baixos níveis, que estaria desfavorecendo a ocorrência de precipitação. Então, olhando nos últimos dias aqui, como que foi, a gente teve não foi um período favorável à precipitação, mais ou menos na nossa região. Correto, professora Simone? Sim, sim, Flávia. Sim, eu não estava achando o microfone aqui. Isso, só situando o pessoal ali, né, mais ou menos a longitude que nós estamos, né, Flávia, só para o pessoal conseguir talvez enxergar melhor, onde está a América do Sul, né, que na realidade a gente tem uma anomalia no Atlântico positiva e anomalia a oeste que é positiva, né, então a gente está bem nessa região de transição aí, né, entre um gradiente, digamos assim, né, de anomalias de velocidade potencial. Que é em torno de, é por aqui, né, em torno de... 60 oeste é bem mais ou menos no meio, aí, então a gente está um pouquinho mais... no meio da América do Sul, então a gente está um pouquinho mais para, no caso da figura, à direita, a leste, né? Sim. Então a gente chega a pegar valores mais positivos, né, nesses últimos dias, né, mais valores positivos de anomalia de velocidade potencial do que negativos, né. Essa figura aqui, ela é o diagrama de fases, que representa o observado para o índice da Madden-Julian, né, então do dia 29 de abril até o dia 7 de junho, basicamente, ele vai mostrando a evolução temporal do índice, em que fase estava a oscilação e qual a sua intensidade, né? Então, se eu estou enxergando bem, aqui seria o dia 7 de junho, os últimos dias, iniciozinho de junho, começou aqui, ó, dia 29 de abril. Aí tem toda a evolução temporal. E a gente confia em você, Flávia, porque os números não dá para ver, mas a gente confia em ti. A gente chegar, mas é aqui, ó, os iniciozinho. Não, Flávia, ali no 8, ó, start. Sim, mas aqui é dia 29 de abril. Aqui termina, então, onde você está com o mouse? Não, aqui começa? Aqui, onde você está com o mouse começa, né? Sim, e termina aqui, ó. Bem no meio. Ah, tá bem no meio, ali entre os 6 e o 7, né? É isso? Fase 7, né, Flávia? É bem aqui onde eu tô com o mouse agora. Ah, joia. Então, ela se encontra na fase 7, e como está mais próximo aqui os valores da região central, significaria que ela está mais fraca, né? Não está intensa, Isso. Bem definida. A amplitude da oscilação, ela diminui nesse diagrama, né? Diminui em direção ao centro, né? Sim. E quanto mais distante do centro, maior a amplitude da oscilação, né? E o ideal é que a fase também, né? A gente tem que olhar para a amplitude da onda e a fase, né? Sim. Qual é a fase favorável aqui para a América do Sul, por exemplo, né? Poderia comentar um pouquinho? Então, como mostra aqui do lado, são as anomalias de radiação de onda longa,
como uma climatologia, né, para os meses de maio e setembro. Justamente eu coloquei aqui do lado para a gente conseguir comparar aqui onde que está, como que está o índice hoje e o que que representa, né? Qual fase que está, o que que representa aqui para o Brasil. Então, se a gente observar as fases que influenciam o regime de chuvas aqui no Brasil, no Sudeste, Nordeste, seriam a fase 8 e 1. Mais ou menos aqui as fases 8 e 1, as que têm um sinal mais claro sobre o Brasil. Isso, exato. Em termos de aumento da convecção, né? Uhum. Isso é radiação de onda longa. Então, por exemplo, nos últimos dias ela está aqui na fase 7, aí eu coloquei a figurinha, ó, tá, vamos olhar para a fase 7, então, como que é a característica da radiação. Aí, anomalias negativas aqui, mais para o sul da América do Sul, né? Sul do Brasil. Isso. E a fase 7, ela tem, se olhar para a estrutura dela ali na região equatorial, tem uma relação bem forte com a ZCIT, né? Então, acaba que essa fase 7, ela pode contribuir e ajudar na precipitação, interferir, digamos assim, na precipitação na região Nordeste, né? Aham. Lembrando que a ZCIT, né, só para quem não está familiarizado, é a Zona de Convergência Intertropical, né? Que é o principal sistema, digamos assim, de precipitação na região equatorial. Então, essa fase 7, ela é importante a gente observar ela. E, claro, agora ela tá, a oscilação, olhando para a amplitude, ela está fraca. Se ela tivesse mais forte, né, poderia ter uma contribuição, uma interferência, digamos assim, ou uma amplificação, né, da zona de convergência intertropical, né. Uhum. Inclusive, a gente vai ver depois na parte da previsão a ZCIT que a gente estava comentando, que tinha uma anomalia bem no extremo norte do país, né? Anomalia positiva de precipitação. E a gente estava meio que debatendo se era por conta da ZCIT e tal. Uhum. Bom, aqui, então, vamos partir para a parte da previsão dinâmica, o que é esperado para os próximos dias dessa oscilação. Aqui o diagrama de fase do GFS. A linha em azul é a previsão dos modelos do GFS e a linha em verde do GEFS. Acho que é assim que se diz, né? GEFS. E a figura aqui de baixo é a previsão das anomalias de radiação de onda longa também. A data inicial aqui é dia 7 de junho, e aqui a segunda figurinha é a previsão. Nossa, tá ruim de enxergar, para os próximos 5 dias. Essa terceira figurinha é a previsão de OLR para os próximos 5 a 10 dias. E a última para daqui 15 dias. Então, se a gente olhar primeiro para cá, para a previsão de radiação de onda longa, a gente percebe que não tem nenhum pulso da oscilação Madden-Julian influenciando o regime de chuvas aqui na região do Brasil. Dá para perceber que não tem nenhum sinal, né, atuando sobre o Brasil. Essa figura que eu coloquei, ela também para a gente ter uma ideia, olhar para a fase que está, o que é previsto, e saber qual é a climatologia, né, o que se espera em relação às anomalias de precipitação em cada fase. Então, até se observarmos, como a gente falou antes, por exemplo, aqui, ó, as fases 8 e a fase 1 são as que teriam assim, uma maior influência na precipitação aqui. Fase 8 aqui um sinal no sudeste, aí fase 1 aqui no norte do Brasil. Isso durante maio a setembro, né? Aqui é a previsão estatística, antes eu mostrei a figurinha da previsão dinâmica, aqui é a previsão estatística. Mesma coisa também, os modelos aqui, previsão dos modelos.
previsão de OLR. Aí, aqui nesse caso, a gente tem algum sinal de anomalia negativa de radiação de onda longa, mas é aqui bem no norte. Bem na região norte do Brasil. Aqui é o início, data inicial, dia 7 de junho, e a previsão para os próximos 15 dias. Então, acho que sobre a Madre Julian, basicamente seria isso, não vai ter uma influência significativa dela sobre o Brasil. Posso comentar sobre a última? Pode. Tá. Então, por fim, a gente tem a oscilação antártica, ou também chamada de modo anular sul. Ultimamente, os últimos trabalhos, os artigos, eles têm citado bastante como modo anular sul. Essa oscilação, ela é caracterizada por anomalias de geopotencial aqui na região antártica, né, em latitudes médias. Essa figurinha representa a sua fase positiva, que é quando a gente tem anomalias negativas de altura geopotencial sobre a região antártica, e anomalias positivas aqui nas latitudes mais baixas. Então, aqui no lado, a gente tem o observado, desde lá início de fevereiro, do mês de fevereiro, e a previsão desse índice, dessa oscilação antártica do modelo GFS. Então, se a gente observar, ela veio mais ou menos desde a metade, lá meados do mês de maio. Ela veio negativa, aí ficou bem negativa, teve esse pico, né? Um pouco final de maio. E a partir agora de início de junho, essa oscilação, ela tá positiva. Só destacando, então, porque quem é novo e tal, aqui no grupo, essa fase aqui positiva da oscilação antártica, ela faz com que os sistemas transientes, ciclones, frentes, elas ficam restritos mais para essa região polar, próxima à região polar. Então, eles... Não que não vá ocorrer, que não vá ter algum ciclone se deslocando para latitudes mais baixas e chegando até a nossa região. Mas eles tendem a ficar mais restritos a esse cinturão aqui, próximo à região polar. Isso na fase positiva. Na fase negativa, o sinal é contrário ao que a gente observa aqui, e aí é esperado uma maior frequência de passagens de frentes frias no sul do Brasil, que é o que traria, então, um pouco mais de chuva para a região sul do Brasil. E se a gente olhar aqui, essa oscilação, ela tem uma previsibilidade para curta, né? Só até daqui 15 dias para frente a gente consegue enxergar. Então, se a gente olhar a previsão do índice diário para 7 dias, que é essa figura aqui, para os próximos 10 dias e para os próximos 14, eles estão mostrando uma tendência positiva da oscilação antártica. Aqui até meados de junho, metade do mês de junho. Se a gente olhar para cá também é a mesma coisa, aqui é o que foi observado, todas essas linhas vermelhas aqui, elas representam as previsões do índice. Então, desde o dia 8 de junho, né, a previsão é de que ela siga positiva, mas ela vai ter... A maioria está indicando aqui que ela vai estar com um sinal positivo, mas tem essa leve queda aqui, ela vai seguir positiva ainda, mas vai ter essa queda, ela vai enfraquecer a oscilação antártica positiva. Mais ou menos aqui do dia 8 até dia 14, 15... segue positiva, mas vai ter um enfraquecimento dessa fase. Então, pode ter ocorrência, manutenção de alguma chuva ainda assim.
E eu acho que era isso, o principal, assim, as partes mais importantes para a gente analisar de de cada oscilação. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Não, tá, acho que tá ótimo, né, Flávia? Só para a gente também não se estender, como a gente está com um tempo meio curto, né? Eu fico de olho aqui, eu fico de olho no relógio, porque geralmente a gente tá com tempo livre, mas hoje a gente tem horário para acabar a reunião, né? Mas só para a gente, de repente, fazer um resumão, né, geral das condições observadas, né, não tanto as previstas ainda, porque ainda vai falar o pessoal da previsão, aí a gente consegue discutir um pouquinho melhor a previsão. Mas do ponto de vista da observação, né, a gente sai de um verão com uma laninha, né, com o outono ainda com sinais de laninha, né, embora enfraquecimento, em declínio, e a oscilação antártica somando também, porque a gente vê que, até na outra figura e nessa que tu está projetando aí, Flávia, a gente vê que no período, claro, nesse período a gente está vendo fevereiro em diante, né, nesses gráficos. Então, se a gente for ver de fevereiro para cá, a gente vê que as curvas, as linhas aí, as barras, elas estão mais para o valor positivo do que para o negativo, né? Então, somado com a laninha, a oscilação antártica na fase positiva, isso nos levou a essa escassez de chuva que a gente vem sentindo os reflexos ainda, né? Até hoje, né? Então, é importante a gente relatar isso, né? Porque mesmo a laninha estando enfraquecida nos últimos meses, a oscilação antártica ela esteve na fase positiva quase em todo o período. A predominância foi da fase positiva. Então, isso. Somando elas, né? Exatamente. Então, essas duas oscilações, essas duas ondas sobrepondo, né? Então, acabaram nos levando para essa condição de seca que nós estamos vivenciando ainda, né? E agora, nos últimos dias, a gente vê que ela virou a fase mais para a fase negativa, e aí, consequentemente, a gente teve o retorno das chuvas aqui na nossa região, né? Então, é bem legal a gente conseguir enxergar essas coisas, nessas relações, né, entre as oscilações, e embora a oscilação antártica ela tenha uma variabilidade muito mais rápida do que qualquer outra oscilação que a Flávia tenha apresentado aqui, por isso que a nossa janela de previsão, né, da oscilação antártica ela é mais curta, no máximo 15 dias, então a gente acaba tendo que praticamente ir monitorando ela semanalmente, né, essa oscilação, para conseguir fazer essa previsão nessa escala também, né. Então a gente sempre fica de olho também nessa oscilação, é importante para aqueles que não conhecem, né, para a gente analisar essa oscilação tanto para a previsão de tempo quanto para a previsão de clima também, né. Acho que era isso. Não sei se a Simone tem mais alguma observação. Isso aí, você resumiu direitinho o que a Flávia mostrou. Então, tá. Quem é o próximo agora? Agora sou eu, dos extremos. Enquanto você coloca aí, é só agradecer ao pessoal a participação. Nós estamos com 57 alunos participando da reunião climática, isso é bem legal. Então, só muito obrigada mais uma vez, pessoal, por esse convite, né, por disponibilizarem esse espaço para nós. E só me confirmem, vocês estão vendo tudo direitinho aí? Sim, tudo certo, Nicole. Tá. Bom, então eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre os eventos extremos que aconteceram nos últimos meses e fazer uma relação aí também com o que a Flávia mostrou. Primeira coisa que eu trago para vocês, na verdade, é uma atualização, porque como ano passado nós não tivemos nenhuma reunião climática em função da pandemia, eu trago essa notícia, né, atualização, mostrando que 2020 empatou com 2016, que até então tinha sido o ano mais quente já registrado,
E então 2020 empatou com ele. Aqui a notícia é do Serviço Climático Europeu, mas isso foi global, né? Esse aquecimento. E então essa notícia aqui também mostra que a região do Ártico ela sofreu bastante com isso. E os termômetros eles ficaram até 6 graus Celsius acima da média. E a Sibéria ela sofreu muito com incêndios florestais, né? Função dessa anomalia de temperatura. E os cientistas alertaram ainda para regiões no nordeste da Europa com invernos de até 9 graus acima da média e algumas regiões que costuma nevar no ano de 2020, no inverno deles, não teve nenhuma precipitação de neve. Então, só uma atualização de início. E agora nós vamos falar um pouquinho, então, sobre os extremos desses últimos meses. Bom, todo mundo viu aí falar bastante na mídia, né, sobre a seca que nós estamos vivendo. E, então, as chuvas, elas ficaram bastante abaixo da média. Aqui eu trouxe uma notícia sobre o Rio Paraguai, né, registrou uma seca histórica, e de acordo com o INPE, o registro de precipitação foi de 120 milímetros abaixo da média, tá? Para o mês de abril. Bom, além disso, agora eu vou mostrar os meses de março e abril em sequência. Aqui, o estado de São Paulo, ele registrou a pior condição de seca no Brasil em março, tá? E cerca de 55% do seu território, ele foi classificado nos 3 piores níveis de seca. Aqui eu trouxe as figurinhas do CEMADEM, eles usam 2 índices de seca, mas vocês podem ver que nos 2 aqui tem uma grande região ali até com seca extrema, seca severa, na região sudeste do país. E se vocês olharem aqui de março para abril, essa seca, ela se agravou. E o mês de abril, então, ele foi classificado como um dos meses mais secos em décadas. Então, nós tivemos aquela região com seca severa que nós tínhamos antes, agora ela tem uma abrangência espacial bem maior. E, além disso, no Rio Grande do Sul, nós também temos aqui alguns pontos com seca extrema e severa que no mês de março nós não tínhamos. Aqui eu trouxe um separado, né, a região sul do Brasil, tá? E aqui, se vocês olharem, então, as regiões com seca moderada, elas aumentaram de 139 para 395, com seca severa, que não tinha no mês de março, aumentou para 416 municípios, e seca extrema, antes também não tinha no mês de março, aumentou para 99 municípios, tá? E seca excepcional, aqui nós temos um único município. Em Santa Maria, né, a chuva ela foi escassa também, com registro de apenas 14,9 milímetros para todo o mês de abril, que corresponde a 8% da média para esse mês. E foi o terceiro mês de abril mais seco desde 1961, certo? E foi o abril mais seco, então, dos últimos 33 anos na cidade de Santa Maria, no centro do estado do Rio Grande do Sul. Bom, essa seca que nós estamos vivendo, ela prejudica a agricultura e a pecuária, né? A região centro-sul do país, ela é bastante forte, a economia é baseada na agricultura e pecuária.
Então, em Minas Gerais, a produção de leite foi bastante prejudicada. Não é só a agricultura, né? A pecuária, os animais dependem do alimento, da água, enfim, então diminui a produção. E também, no Paraná, a seca, ela prejudicou a produção do feijão. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Diminuiu 20% e corresponde a 97 mil toneladas a menos na produção. Então, esse é um dos impactos. E, além disso, tem um impacto na situação hídrica, né? São Paulo, a gente sabe que tem o Cantareira, então a região sudeste é uma região muito importante. Então, o Brasil está vivendo uma situação hídrica bastante preocupante, tá? E para a condição hidrológica, né, para o período entre setembro de 2020, que nós já viemos desde o ano passado, e maio de 2021, é a pior já registrada aqui nos últimos 91 anos. Trouxe aqui uma imagem de um reservatório do país, então mostrando aí que realmente a condição está preocupante para nós. Enquanto isso, né, lá já no norte do país, a situação é outra. Nós tivemos recordes de cheia, tá, no Rio Negro, ele ultrapassou a maior enchente que já tinha sido registrada há alguns anos atrás. Então, o Rio Negro, ele atingiu 30 metros e ultrapassou a maior enchente já registrada em 119 anos. Bom, esses dois extremos, né, a seca e o recorde na cheia, a seca no centro-sul do país e o recorde de cheias lá no norte, vem sendo relacionado ao fenômeno Laninha, né? É uma característica desse fenômeno, esse tipo de comportamento da atmosfera, né, trazendo seca para o centro-sul do país e mais chuvas no norte. E, além disso, como a professora Nathalie falou, e a Flávia também nos mostrou, com relação às oscilações, aqui para o sul do país, nós tínhamos a oscilação antártica na fase positiva, durante um longo período, o que desfavorece a ocorrência de chuvas para a nossa região também. Então, no caso dessas cheias lá do Rio Negro, né, a Defesa Civil estimou que mais de 400 mil pessoas foram afetadas, e das 62 cidades da região, 48 ficaram em situação de emergência. Então, isso mostra que tanto a seca quanto a cheia trouxeram impactos aí para o nosso país. Bom, agora, lá na Índia, em maio, nós tivemos a ocorrência de um ciclone que atingiu a costa, causando mortes e destruição, e foi a tempestade mais forte já registrada na costa oeste do país. Foi esse ciclone tropical que apresentou ventos equivalentes a um furacão de categoria 3, com cerca de 200 km por hora, e mais de 110 pessoas foram afetadas. Foram a óbito. E nas figurinhas que a Flávia mostrou, nós podíamos ver que lá no Mar da Arábia, a temperatura da superfície do mar, ela estava acima da média, o que serviu aí como um combustível para esse fenômeno. Agora, o próximo extremo que eu trago aqui para vocês foi um recorde de calor na Rússia, e o que impactou trazendo incêndios antes do período da temporada de incêndio deles, né? Aqui eu trouxe uma figura. A Rússia é um país muito conhecido por ser muito frio, né?
Então, nós tivemos aí temperatura de 32, quase 33 graus, 30 graus em determinada região aqui. Então, temperaturas bem acima do que esse país está acostumado. E, assim como nós aqui no hemisfério sul temos a oscilação antártica, lá no hemisfério norte tem a oscilação do Ártico, que se comporta da mesma maneira. E aqui nós tivemos no período desse recorde de calor, nós tínhamos a oscilação do Ártico em uma fase positiva. Aqui eu trouxe a figura para mostrar para vocês do comportamento da atmosfera na fase positiva dessa oscilação. Então, trazendo realmente mais calor aqui para essa região da Rússia, né? E o ar frio, ele fica aprisionado lá no Ártico. E impede, então, a passagem de frentes frias, favorecendo, né? E, consequentemente, aumentando a incidência de radiação e aumentando as temperaturas nessa região. Bom, essa notícia, ela saiu ontem, se eu não me engano, e sobre a temperatura do ar em maio de 2021, tá? A temperatura média global, ela ficou cerca de 0,26 graus Celsius acima da média para esse mês, né? Acima da climatologia, né? Mas o que eles chamaram a atenção é que na Europa, em algumas regiões da Europa, aqui, exceto essa região que está bem aquecida, né, na Rússia, a Europa como um todo, em maio, foi com 0,46 graus Celsius abaixo da média. Então, se vocês, voltando aqui nessa figura, né, não dá para ver muito bem, mas a gente pode ver que aqui tem uma região que fica com temperaturas abaixo da média. Então, novamente, semelhante ao padrão ali da fase positiva da oscilação do Ártico. E para finalizar, eu vou falar rapidamente. Oi. Posso te interromper, claro, antes de tu finalizar, voltando nessa figurinha, sim, só para lembrar... não, a outra. Sim. Essa aí. Olhem para a região da Antártica, ali, aquela anomalia positiva. Tá vendo? Que é no Mar de Weddell. Eu não sei se alguns acompanharam a notícia em maio, saiu que o maior iceberg do mundo se desprendeu da Antártica, ali naquela região, né? Sim. Então, justamente como resultante aí desse aumento de temperatura. Vejam que é bem expressivo esse aquecimento ali naquela região. Né? Uhum. Bom, e aqui eu trouxe um caso para falar rapidamente, né? Que um evento extremo matou 21 pessoas em uma ultramaratona na China, 21 atletas, né? Então, isso foi em maio, se eu não me engano, né? Era uma maratona de 100 quilômetros em uma montanha. Começou às 9 da manhã, com céu nublado, e por volta do meio-dia, uma parte da montanha foi atingida aí por chuva de granizo, vendaval, o que fez com que a temperatura despencasse. Além disso, teve deslizamento, obviamente o evento foi cancelado, foram chamadas equipes de resgate, e o deslizamento também dificultou o trabalho dessa equipe. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o Serviço Meteorológico lá da China, eles já tinham feito a previsão. Então, era esperado que ocorresse essa chuva, né? E tinha também a previsão de queda significativa na temperatura, tá? Nessa região onde ocorreu a maratona, né?
E então é muito importante que a gente comece, que isso se torne cultural, né? Que quando tem um evento, a gente olhar a previsão, né? E principalmente dar importância, confiar nessa previsão, porque inclusive uma das maratonistas disse que estava muito quente no dia anterior da corrida, embora a previsão do tempo indicasse a ocorrência de vento e chuva moderada no sábado, os corredores acreditavam que o tempo ia estar ameno, então eles não acreditavam que pudesse acontecer um temporal, enfim, nesse nível que pudesse afetar a maratona deles, né? Inclusive a prefeitura, enfim, os governantes lá foram... o pessoal começou a questionar, né, enfim, por não terem cancelado o evento antes. Então, queria trazer isso para vocês, mostrando a importância da meteorologia no dia a dia da nossa sociedade. E é isso. Obrigada. Obrigada, Nick. Ótimo. Eu queria só complementar que também é um impacto importante que nós observamos aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, né? Nós tivemos o segundo verão, a segunda safra, na realidade, o segundo ano consecutivo com quebra de safra de milho aqui no estado, né? Decorrente da seca, né? Então, só trazendo também como um dado importante aí relativo às consequências da seca que nós tivemos, nos trazendo a esses prejuízos econômicos também aqui na nossa região, né? Com a segunda quebra de safra do milho aqui no estado, né? Exato, e principalmente na região norte, né, Nathalie? O resto do estado até está tendo um pouco mais de precipitação, exato, mas a região norte anda muito seca mesmo. E é uma das maiores produtoras de milho, né? A metade sul não é grande forte em produção de milho, né? Então, exato, acabou afetando justamente a região que produz mais. Agora, quem é o Diego? Olá, bom dia. Bom dia. Sou eu, prof. Só me confirma se estão olhando a apresentação. Sim. Tá. Bom dia com todos, eu sou o Diego, sou engenheiro agrônomo, parte do grupo de pesquisa em clima, junto com a Nicole e a Flávia, que apresentaram agora. E eu vou fazer a apresentação da previsão climática para o trimestre julho, agosto e setembro. Então, eu não sei se a gente vai conversando no momento, a gente deixa para o final, para a previsão de consenso, mas aí vocês que sabem. Vamos começar. Primeiro, eu vou mostrar aqui qual é a normal climatológica da precipitação para o trimestre para o Brasil. Aí a gente já consegue entender como que vão ser as anomalias. Tá? Não sei se o pessoal conhece, mas a gente vai falar aqui de anomalias. No caso de termos anomalias positivas, significam que os modelos, os resultados dos modelos estão nos dando valores acima dessa média que eu estou mostrando, a climatológica. Tá? A gente já entende um padrão para o centro, sudeste, nordeste, norte e sul do Brasil, sendo que as maiores precipitações ocorrem no norte do país. Tá? Já para observando mês a mês, a gente entende mais esses padrões, tá? Com as menores precipitações ocorrendo no centro do país. E para o setembro, mais para o nordeste. Enquanto a temperaturas são já mais amenas no sul-sudeste, caso do inverno. E enquanto a climatologia mensal, também a gente tem as menores temperaturas ocorrendo no sul e parte do sudeste. Tá. A Flávia mostrou essa anomalia de TCM, e é muito importante a gente observar o que está acontecendo no oceano, para tentar entender como que os modelos estão se comportando. A nossa atenção, obviamente, foi aqui, né?
Vocês olham o meu cursor? Sim. Estou mostrando, tá. A gente conversou muito sobre essa anomalia positiva, ou esse aquecimento no Atlântico Sul, tá? E como ele ia afetar a previsão, tá? E acho que não vou falar muito disso, a Flávia já falou, mas eu vou mostrar qual é a previsão de precipitação para o sul do América do Sul. Na precipitação, o modelo CFS, ele não nos mostra uma anomalia nem positiva nem negativa, ele mostra bem mais na normalidade, tá? Quer dizer, na neutralidade, tá? Enquanto a precipitação. Já olhando mês a mês, a gente tem uma anomalia negativa, bem aqui para o Uruguai, mas do resto, a anomalia de precipitação fica na normalidade, o que nós vamos olhar depois, já o mapa da América do Sul, para tentar entender mais desses fenômenos. Enquanto a temperatura, o modelo mostra uma anomalia positiva para o centro, sudeste e sul do país, e um pouco mais na normalidade na região norte. Tá? Então, a temperatura é a precipitação. Aqui a gente tem a precipitação e temperatura, precipitação acumulada. Aí vem aqui, lembrem que a gente tem um aquecimento nessa região, não é bem no sul do Brasil, mas sim na região do Uruguai. Então, aqui a gente tem umas anomalias positivas, pelo que a professora, incluso, ela comentou que poderia ter um aumento isolado nessa região, tá? Mas para o sul do Brasil, o modelo ele dá uma anomalia negativa, leve, tá? Lembrando que é uma anomalia pouco acima da média, mas tirando a neutralidade. Então, também poderia ser que o modelo esteja exagerando um pouco essas mudanças de temperatura e também essas chuvas sejam tiradas do Brasil e levadas para essa região mais para baixo, mais para o norte do Uruguai. Tá? Enquanto a temperatura é uma temperatura levemente acima da normal, para a região sul-sudeste, região central, pouco acima da normal, e região norte, levemente acima da normal, enquanto o modelo CFS. Já um outro modelo, esse modelo, mesmo da normalidade, enquanto a temperatura para o sul-sudeste, pouco acima da normal para o centro, e praticamente normalidade do norte. Enquanto a precipitação, a gente tem uma precipitação acima da normal, tá? Aqui a gente também estava falando se teria alguma coisa que ver com ações de convergência tropical. Depois a gente começou a falar de umas outras teorias, talvez do dipolo do Índico fazendo ou trazendo aquela mudança para o mar em julho, e poderia trazer essa anomalia positiva, que na verdade é uma anomalia não é tão grande, mas poderia trazer, lembrando que essa região é uma região chuvosa, né? Uma anomalia positiva. Esse modelo é da onde, Diego? CanCIPS é um modelo canadiense. A gente trazia o NME, só que ele não está mais disponível, agora ele é pago. Então, a gente está trazendo esse CanCIPS, que na verdade ele é um ensemble de dois modelos. Ele usa modelos assimilados, né? Ele é um modelo muito bom. A gente já usava ele há 2 anos, porque a gente começou a tirar modelos, porque eram muitos. A gente apresentava quase 5, 6 modelos, a gente pegou 2 ou 3, agora a gente vai ficar somente com 2, além do CPTEC e do INMET. Perfeito. Isso. Então, e o IRI. Então, o IRI, ele também nos mostra bem que a probabilidade de precipitação, a probabilidade
dessa previsão, bem na normalidade no centro, acima da normal, nordeste e norte, mas bem quase é um modelo bem homogêneo, né? Aqui a gente tem um pouco abaixo da normal, no norte da região sul, e normal na região sul. Já para a temperatura, ele mostra bem uma faixa aqui levemente acima da normal, 40%, e para o resto é normalidade. Essa previsão para o sul ali é bem complicada, né? Porque ele está dando seco exatamente para a região que está seca já, né? Aí o oceano também, a gente ainda não sabe o que vai acontecer com a Laninha. Também ele traz algum tipo de... ele está conectado, né? Então, na verdade, ele está um pouco complicado. Para mim, não está tão complicado, porque quase está tudo normal. Mas tem muitas coisas que a gente discutiu aí com a Nicole, com o Daniel, com o Telmo, com Flávia, que a gente não conseguiria entender agora, talvez abrindo os meses, porque os meses têm algumas diferenças, mas na sazonalidade ele está marcando muito a normalidade. Tá? Uhum. Talvez ele esteja voltando para a normalidade, mas tirando de alguns meses, né, enquanto a precipitação e temperatura. Uhum. Tem que ficar de olho. Já o Unimet dá ele concorda com os modelos que eu já mostrei. Ele dá uma leve anomalia negativa de precipitação para o sul, um pouco de normalidade, e a região norte, que a gente tem que ficar de olho aqui, tem uma anomalia positiva acima, né, da normal em precipitação, e a gente teria que ver quais os possíveis impactos, né, nessa região. Enquanto a temperatura, anomalias positivas no geral, baixas, e com alguns pontos quentes, que dizer pontos hotspots de anomalias positivas, na região norte e no litoral da região sudeste. Já o CPTEC, essa probabilidade de precipitação baixa negativa, quer dizer, para o cinto central, nordeste, e pouco para o centro e norte da região sul, né? Entre uns 40% e 50%. Então, já para a previsão de consenso, a gente conversou, a gente até fez uma divisão nova aqui na região norte, por causa do nosso Ignacio, que ele está nessa região. Então, a gente determinou que, para essa região norte, enquanto a precipitação, ela ia ser levemente acima da normal, né, respeitando a média desses dois modelos que a gente mostrou. Na região central, normal. Região sul, levemente abaixo da normal. A gente ainda deveria... ou a gente tem que entender o que essa faixa de calor no oceano vai trazer para nós aqui no sul. E região nordeste, levemente abaixo da normal, enquanto a precipitação. Para a temperatura, a região norte normal, região nordeste levemente abaixo da normal, que não sei se isso é bom, né, porque lá sempre é quente, então acho que é bom, né, que deveria ser também uma carinha feliz. Aqui, levemente acima da normal também, centro do país, ela vai estar mais quente. E no sul, a gente ficou na dúvida. Pode ser que seja normal ou levemente abaixo, ou levemente acima, levemente abaixo da normal. Mas para a normalidade. Eu acho que é isso. Não sei se a gente vai comentar um pouquinho da previsão. O inverno é sempre tranquilo, né, até de fazer a previsão, porque a gente pega ali, por exemplo, todo centro-oeste sempre está muito próximo da normal, e o normal deles é muito seco, né, então fica bem tranquilo. É o sul e o norte que sempre
complica um pouco mais. Mas, assim, todos os modelos estão indicando mais ou menos a mesma coisa. O que você acha, Nathalie? Eu estava pensando só se a gente assumir que no sul a precipitação fica abaixo, e a precipitação é decorrente de frentes frias nessa época do ano, majoritariamente, né? Uhum. Essas chuvas no sudeste, por mais que sejam mínimas, né? Porque no sudeste é o período seco agora, e o sudeste já está abaixo do normal, eu colocaria o sudeste abaixo do normal, sem querer assustar muito já é o período seco deles, e se a gente já não tiver essas chuvas aqui no sul, eu acredito que o sudeste poderia, então, mantendo o que a gente vem observando, né, com escassez de chuvas, eu apostaria, de repente, que o sudeste poderia ficar levemente também abaixo do normal. Exato, porque como a gente não tem o MJ muito ativo agora, é basicamente chuva de frente. Se a gente vai ter pouca frente, inclusive ali no sul, eu não colocaria talvez toda a região sul com precipitação abaixo da normal. Acho que mais ali entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porque a região mais ao norte do Paraná, ela obedece muito o que acontece no sudeste, né? Né? Então, eu deixaria... por isso... aquela parte ali toda ficaria abaixo da normal e mais normal, no Rio Grande do Sul, né? Do norte para baixo. A mesma divisão que vocês fizeram na temperatura, talvez. Mas aí, eu não sei, porque se a gente for pensar na anomalia de temperatura do Atlântico, né? E na condição... Aí a gente vai ter que ficar de olho na oscilação antártica, inevitavelmente, né? Exato. Mas ela, com essa tendência que vem acontecendo, se a gente imaginar um cenário que vem acontecendo, ela na tendência da fase positiva, com essas anomalias de TSM, ali no Atlântico mais ao sul, eu acho que a gente ficaria, então, nessa condição realmente de uma situação mais abaixo do normal, em toda essa região que pegaria o sul e sudeste também, e centro-oeste, né? Em função dessa... tomando como referência a posição da anomalia de TSM no Atlântico, lá que a Flávia mostrou, e a condição de persistência da oscilação antártica para a fase positiva nos últimos meses, né? Então, eu estou me baseando nessas duas análises, digamos, né? Pode ser, porque como a gente não tem nenhuma oscilação de grande escala. O Pacífico, atuando, né? Isso, o Pacífico está neutro, né? Então não tem muito que a gente possa tirar dali, né? Então restaria a escala sinótica, a oscilação antártica e o Atlântico, então, para a gente se basear, né? Então essa anomalia ali no Atlântico, né? Eu realmente acho que teríamos com essas anomalias, uma redução de precipitação no Rio Grande do Sul, na região sul, de maneira geral, porque as frentes ficariam mais ao sul da posição, né? E a oscilação antártica também, na fase positiva, faria isso, né? Sim. E aí, as frentes não passando, o sudeste também já não tem precipitação, então eu acho que aí entraria todo um pacote aí da região, desde a região sul, sudeste, centro-oeste, numa condição de precipitação, digamos, abaixo do normal. Tiraria, né, aquela divisão ali e ficaria tudo uma coisa só. Aqui toda uma coisa junto, tá? Isso. Eu acho que sim. Eu tenho uma dúvida com relação ao Nordeste. Eita, sim. Porque com aquela TSM alta, né, principalmente a região litorânea do Nordeste, eu acho que está bem amplo essa marca do Nordeste aí, eu tiraria a região litorânea de chuvas abaixo do normal, por exemplo. Sim. Né? Principalmente o litoral o leste, não tanto o litoral norte do Nordeste, mas o litoral leste mesmo. É que essa gangorra, Bento, o Bento está comentando aqui da gangorra de precipitação, ela é mais ativa no verão, né? Primavera e verão. Exato.
Não tem as ACAS nesse período, né? Então a gente não tem tão ativo, né? A gangorra é associada a evento de zacas, né? E é o período seco, realmente, do ponto de vista climatológico, né, no Sudeste. Então, por isso que eu acho que colocar abaixo do normal na região Sudeste, Centro-Oeste, é quase que redundante, porque provavelmente já não vai chover mesmo, né? Eu colocaria levemente abaixo, né, como tá a carinha ali, levemente abaixo do normal, né? Porque a gente já não estamos, o março já não foi, e março ainda teoricamente chove, né? No Sudeste, do ponto de vista climatológico, já não foi, já não atingiu a média em março, então já está nesse déficit, né? E se a gente projetar isso para frente, então acho que a gente já tenderia a uma situação de levemente abaixo do normal, como foi a carinha aí que vocês colocaram, que eu achei fantástica. Hernani, quer comentar alguma coisa? Você está aí também? Ih, ele fugiu. Eu só tenho uma dúvida, e aí até o Bento pode nos ajudar nisso. Que aquela TSM aquecida ali aos 40 sul, provavelmente deve favorecer o deslocamento dos ciclones extratropicais mais naquela faixa ali, né? Sim. Mas será que não vai favorecer também um pouco de convergência de umidade? Talvez a frequência de incursões frontais, né? Digamos assim, só no Sudeste da América do Sul, de maneira geral, não fique, né? Tem uma frequência razoável, né? Ou esperada. E com essa frequência, claro que o sistema não passando aqui por nós, ele deve diminuir um pouco das chuvas, mas ao mesmo tempo ter convergência de umidade sobre a região. Não sei se eu consegui ficar claro nessa minha dúvida. O problema é que aí vai depender da circulação, né? Exato. Como é que vai estar alta, frequência, né? E aí, nesse caso, né, a gente teria que ver como é que vai estar a alta do Atlântico, né? Se ela vai estar mais intensificada ou não, porque aí sim, se tu tivesse a alta ali do Atlântico um pouco mais intensa, ajudaria a empurrar, deslocar, e aí tu levar esse aporte de umidade para cá, pensando também no norte, né? Dar um suporte dinâmico, porque não é só ter o vapor, né? Ter evaporação, a gente teria que ter um mecanismo além, só que ali a gente tá no regime de ventos de oeste, né? Então a umidade vai sendo jogada para o oceano e, enfim, naquela posição que a anomalia de TSM ela está bem zonal, né? Eu não consigo enxergar muito o aporte dinâmico, digamos assim, para que aumentasse a convergência de umidade aqui na nossa região, né? Não sei se mais alguém teria uma... Quando entra alta frequência fica muito complicado, né, a gente fazer algum prognóstico assim muito longo, né, porque se a gente for olhar lá a oscilação do Atlântico, né, que a Flávia mostrou, nós temos aí 15 dias, né, de janela, e essa janela tá desfavorável, né? Exato. E já está desfavorável. Uhum. Em compensação, como agora nos próximos 5 dias, a gente vai ter a passagem de uma frente fria que vai uma formação de uma frente fria, né, que já vai trazer um pouco mais de chuva aqui para nós nos próximos dias. Então, a Lucia, a Lucia está aqui participando. Oi, Lucia, bom dia. Uma representante internacional aqui na nossa discussão climática, estamos bem importantes. A Lucia é lá do Instituto Nacional do Uruguai, lá de Montevidéu, representando a Inumet, e ela nos coloca aqui que as precipitações estão abaixo da climatologia também para o próximo trimestre no Uruguai, né, Lucia?
outono também fechou com acumulados inferiores à climatologia em quase todo o país. Realmente, a gente ficou com uma situação muito parecida, né, em toda a região, pegando Uruguai, a região sul. Então, tomando com o que aconteceu, né, no outono, eu acho que o inverno teria mais ou menos essa configuração, né. Eu acho que sim. Porque não temos nenhum outro elemento, digamos assim, nenhuma carta na manga que diga ao contrário, né? Exato. Outra É oscilação. totalmente sinótico, né? Então, climaticamente é bem imprevisível, né? Uhum. Eu acho que fechamos nisso mesmo, levemente abaixo do normal, sul e sudeste, e mantém os outros, né? E temperatura também, né? Aí o que o Dani Aí, comentou no Nordeste, né? Talvez aquilo É. que o Dani... Tirar a costa, né? Isso. Pode ser. Acho que é isso. Alguém tem mais algum comentário? Algum chute? E na temperatura, daí eu colocaria algo mais em consonância com a precipitação também, né? Então, Isso, normal daí, né? No sul e sudeste. Normal até ligeiramente acima, se tiver Mas precipitação bem leve, ligeiramente assim, abaixo. pode deixar normal. Eu acho que sim. Acho que é isso, então. Nós estamos aí batendo o horário já para começar a próxima. Isso. Conseguimos cumprir o horário. Sim, sobrou 2 minutos aí. Eu estava preocupada com isso. Não, mas levei certinho. Legal a participação de todos, teve um público de até 61 alunos participando e professores, então a gente agradece a participação de todos e vamos torcer para no segundo semestre, talvez a gente já fazer presencial essa nossa discussão climática.